amigo, amiga internauta. Mais uma vez estamos aqui fazer o programa da AD, juntamente com a TV Web Luz. E hoje a gente vai estar conversando, como sempre fazemos, aliás, sobre temas que no nosso dia a dia dentro do Centro Espírita, as pessoas muitas vezes vêm nos procurar, vêm conversar com a gente, vêm perguntar, quer saber sobre o que acontece depois da vida. E aí? O que acontece depois da vida? Você se lembra? Depois algumas coisas a gente pode até lembrar, né, que são as nossas tendências, né? Mas a questão do Centro Espírita, que as pessoas buscam no Centro Espírita, são respostas para as dificuldades que eles estão passando. Então, a imortalidade, ela ajuda a explicar tudo isso. É interessante, né, Ida? Porque assim, tem algumas coisas que ainda desequilibram o ser humano, né? Eu entendo que são duas maiores, no meu modo de ver. Uma delas é a doença, seja em nós mesmos ou em algum ente querido, e a outra é a perda do ente querido, né? Isso a gente percebe dentro da nossa vivência, da nossa experiência, que as pessoas se desequilibram com isso. E o fato de algumas pessoas não terem o conhecimento do que acontece depois da vida, se realmente acaba, se não acaba, ou até mesmo aquelas que acreditam que não acabe, mas que fica dormindo, ou que tem algumas coisas que é quase que nem acabar, né? Isso deixa um vazio muito grande nas pessoas e elas vêm, nos perguntam, enfim, perguntam pra gente, e aí, o que acontece? Qual é a crença do Espiritismo? O que a pessoa busca é uma consolação por aquela perda, né? O que eu sempre falo para as pessoas, né? Você sente saudades, tem uma saudade saudável, né? Uhum. Mas ninguém morre, né? Aí existe vida após a vida e nós estamos aqui de passagem, não é? Então, recentemente foi feita uma pesquisa na USP a respeito do atendimento dentro do Centro Espírita, uhum, né? Aí nessa pesquisa foram 55 centros espíritas e que atende 15 mil pessoas por semana, ou seja, dá 60 mil pessoas no mês. Segundo a pesquisa e os médicos que fizeram essa pesquisa, na parte de psicologia, o Hospital das Clínicas, por exemplo, atende 20 mil por mês. A Santa Casa de Misericórdia, 30 mil por mês. Uhum. E o Centro Espírita, 60 mil pessoas por mês. E a maioria dessas pessoas buscando conforto com relação a doenças, né, uhum, em primeiro lugar, a depressão, em primeiro lugar, uhum, e também perda de entes queridos, né? Tudo bem. Então, dentro do Espiritismo, dentro da doutrina espírita, nós acreditamos que havia vida antes da vida e a vida após a vida. Mas baseado em quê? Porque assim, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo agora, elas falam assim, mas tudo bem, vocês falam isso, mas em que vocês se baseiam? Começou onde, né? Então, segundo, no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, ele coloca isso de uma forma bastante simples de se estudar. Então, nós nascemos simples e ignorantes e com uma finalidade que é progredir, evoluir e alcançar a perfeição. E é claro que para isso nós temos que passar por várias reencarnações, uhum, dentro desse processo evolutivo. Uhum. E você acha, por exemplo, a mediunidade é também uma maneira que a gente poderia dizer científica, por que não, de comprovar essa vida após a morte? Uma vez, por exemplo, como em alguns filmes que a gente vê, tanto filmes de Hollywood, como aqui os brasileiros mesmo. Nos centros espíritas também, os médios, bom, todos nós somos médiuns, uhum, né? E alguns têm essa mediunidade mais aflorada, que são mais sensitivos,
e outros não, mas é também uma questão de treino, né? Porque a mente você consegue se conectar aí aos espíritos, né? Mas a gente porque tem... só continuando um pouquinho, vamos pensar que lá no Egito, né? Já no Egito já se acreditava na imortalidade. Depois veio Sócrates, Platão, Pitágoras, Heródoto, Santo Agostinho, né? Então, todos eles e todas as religiões, a maioria das religiões, acredita na imortalidade, né? A imortalidade da alma. E Santo Agostinho diz que a nossa alma, ela só ocupa um corpo aqui, mas que ela continua. Isso já há muito tempo atrás. Isso é verdade. Uma outra coisa que eu fico também pensando, para a gente fazer uma reflexão agora, é que a gente fala muito de vida após essa vida. Mas vamos falar um pouquinho da vida antes dessa vida? Porque assim, a gente vê entre nós aqui, encarnados, os vivos, né, ditos vivos, que somos muito diferentes. Por que somos tão diferentes em habilidade, em talentos, enfim, facilidades de conhecimento, de procura de informação? Por que somos tão diferentes em saúde, né, ou na inteligência, se não houvesse, se a gente fosse criado exatamente no momento em que nós nascemos? De onde viria essa tanta diferença assim? Cada espírito, assim, o mais bonito no espiritismo é mostrar que todos nós nascemos iguais. Então existe essa questão da igualitária, né? E depois no processo reencarnatório, cada espírito vai fazer suas próprias experiências. Sim. Então alguns, numa única encarnação, às vezes, ela ultrapassa várias barreiras, né? Por exemplo, o ciúme, ou a inveja, ou o egoísmo. Então ela vai se aperfeiçoando. Mas a gente vê, a ciência hoje, né, está mostrando essas crianças agora que nascem com assim, habilidades maravilhosas, né? Então são espíritos, né, que já vêm com essas experiências passadas. A gente vê a evolução do ser humano, até fisicamente falando, porque eu lembro que os bebês, na minha época em que eu tive meus filhos, eles tinham que estar todo embrulhadinho para sair durinho. Hoje não. Hoje eles vão com roupinha normal e já saem da maternidade tudo durinho, tudo... eles estão falando mais cedo, eles caminham, começam a engatinhar, começam a andar mais cedo, quer dizer, tudo mais fácil. Hoje a gente vê as nossas crianças muito mais aptas, por exemplo, a comer menos carne ou a não comer carne. A gente vê as nossas crianças, às vezes, nos ensinando, quando ainda distraidamente a gente joga alguma coisa pela janela do carro, e elas nos dão bronca. Então a gente vê que a humanidade está evoluindo. Sim, com certeza, né? Apesar de todas as dificuldades que nós temos ainda, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações ainda, mas se nós olharmos um pouquinho, não muito tempo atrás, até muito pouco tempo atrás, a gente percebe essa evolução, né? Apesar de parecer caos, mas nós estamos evoluindo. E essa é a lei do progresso, a lei da evolução. Tudo muda, tudo está em constante transformação o tempo todo. Né? É verdade. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com meu sogro, que não acredita em reencarnação, e ele falou, como é que você pode provar que existe ou não a reencarnação? Mas ele é muito religioso, conhece a Bíblia e tal, e ele tem uma crença muito forte em Jesus. E aí eu falei para ele, então o senhor acredita em Jesus no que ele disse? Acredito. Então tá, Jesus disse o seguinte para nós, que nós poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Acredita que isso seja verdade? Sim, acredito. Acredita que é possível o senhor fazer o que ele fez e muito mais numa única vida? Não, acho difícil. Né? Para não dizer impossível, né? Então, na verdade, assim, a reencarnação, eu acho que seria uma das teorias para que o que disse Jesus
não seja mentira. Assim, Jesus deixou bem claro isso, às vezes quando o apóstolo chega e fala, olha, eu não vou conseguir fazer isso, aí ele fala, homens de pouca fé. O que seria isso? É a falta de fé em si mesmo, dos poderes que as pessoas possuem, né? Através do pensamento. O pensamento é matéria. Então, nós criamos também muitas dificuldades no nosso dia a dia em função do pensamento. Né? Então, Essa ideia, então, que nós trazemos de vidas anteriores, um conhecimento, que, como você mesmo disse, a gente pode ver através das nossas tendências, né? E, ao mesmo tempo, saber que a vida continua e nós vamos nascer de novo, reencarnar de novo, isso traz um consolo para nós? Ou traz um medo? Com certeza. Ou, ao contrário, pode trazer assim, já que vai ter depois, vou deixar para depois. Não pode, a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque a reencarnação é uma oportunidade que tem que ser tratada como única, né? Então, tentar melhorar, cada um conhece as suas próprias tendências, ninguém precisa dizer, olha, você é assim ou é assado, né? Se a pessoa parar, refletir, ela sabe exatamente onde que ela pode melhorar, aproveitar para estudar, aprender, então desenvolver novas habilidades. Né? Então, e acima de tudo, né, aprender a amar, que é a lei maior. É a lei maior. Então, assim, é um consolo, é um alento eu saber que tudo que eu não vou conseguir, ou que eu não consegui ainda fazer nessa vida, eu terei novas oportunidades? Sempre, infinitas oportunidades, porque Deus, né, o Criador, que é essa força suprema, ele é amor e bondade, é bondade absoluta, é amor absoluto. Então é igual um pai com um filho, né? Então um pai, uma mãe com um filho, o filho errou, mas está ali sempre apoiando e perdoando, vamos tentar novamente. Tentar novamente. Né? Mas eu gostaria de retornar um pouquinho a essa questão dessa busca do consolo dentro da casa espírita, que eu acho muito importante, porque a sociedade hoje, está difícil as pessoas encontrarem, às vezes, um apoio, um consolo, uma ajuda espiritual. Né? E voltando àquela pesquisa da USP, que foi feita recentemente, né? Pelo número de pessoas que buscam, então um médico fala, olha, a importância da espiritualidade na saúde. Então, que os hospitais deveriam ampliar um pouco mais, lidar com essa parte espiritual das pessoas, né? Que já está comprovado, a prece, né? Quem recebe uma prece, também foi feito, acho que o ano passado, mais recente até essa pesquisa, as pessoas que recebem prece, mesmo elas não sabendo, elas melhoram o estado de saúde delas. Né? Então, isso tudo é energia. Né? Então, é a importância disso. E a importância também dessas pessoas que buscam em função dos entes queridos que partiram. Né? Então, é o consolo do Espiritismo. Né? Essa ideia da continuidade e da possibilidade do reencontro, né, para quem já teve perdas dentro da família ou dentro dos relacionamentos de amizade, sabe o quanto isso é importante, valioso e faz a diferença. Porque eu saber que eu vou me reencontrar com quem eu amo, ou que eu vou me reencontrar com quem eu machuquei e poderei acertar. Sim. Também, né? Tem isso, né? Que é a oportunidade que você tem de melhorar o seu relacionamento com pessoas que pensam diferente de você, ou que você teve alguma dificuldade. A questão das mães que perdem seus filhos também. Teve um filme, né? Então, não dá para deixar de mencionar o trabalho do Chico Xavier nesse sentido, né? Então, quantas mães, né? As mães de Chico Xavier, né? Que receberam um consolo, com mensagens, ou mesmo com a palavra do Chico ali confortando. Né? E nós, na nossa experiência, claro, no Chico, até no filme, as pessoas que
não assistiram poderão ver que lá nas cartas dos entes queridos era fundamentado, tinha informações mostrando que realmente era aquela pessoa que estava mandando aquela carta, mas nós também, na nossa experiência dentro do centro, também vemos isso, né? Os espíritos falando, aqueles que nós conhecemos, e eles falando coisas que somente nós sabíamos, somente ele sabia. É verdade, a mostrando... a mediunidade permite isso, permite, né? Sim. E independente da mediunidade ou não, ou do fato de ter uma comprovação de carta, o espiritismo, ele em si só, ele já é uma consolação, porque a imortalidade, a vida após a vida, nós temos muito mais amigos, nossa família espiritual é muito maior. Então isso é muito bom, né? Saber que nunca estamos sós, mesmo que não tenha um espírito aqui ao meu lado, mas que vai ter uma pessoa em algum momento, ou em vários momentos, ou em todos os momentos, pensando em mim, vibrando por mim, querendo o meu bem. Nós estamos rodeados de pessoas que nos querem bem, que nos amam e, por exemplo, uma outra questão que eu até comentei, né? Em primeiro lugar, a busca no centro espírita são as pessoas depressivas, né? As pessoas que estão passando um momento de depressão. E tem conseguido resultados muito positivos. Né? Exatamente por quê? Porque não conhece o fundamento, o que é a vida, por que nós estamos aqui, para que estamos aqui e o que fazer, né? Então, eu sou uma pessoa muito só. Não, não é só, você está rodeado de pessoas que te querem bem desde antes de você nascer. Como nós sabemos, todos nós temos nossos espíritos protetores, nossos espíritos guardiões, né? Então, ninguém está só nunca. E isso deve fazer toda a diferença para a gente, né? Saber que em algum lugar alguém me ama, mesmo que nesse momento eu não estou conseguindo vê-la, mas saber que em algum lugar alguém me quer bem, né? Mas a pessoa, eu vou colocar aqui de uma forma bem prática. Se a pessoa está se sentindo muito só, se ela se interiorizar um pouquinho, elevar o pensamento, deixar fluir, ela vai sentir a companhia de alguém que lhe ama. Isso é verdade. Então, independente da pessoa ter uma mediunidade aflorada ou não, então é tudo também o pensamento que vai atrair as coisas boas para ela, ter esperança, né? Porque uma coisa é certa, todos nós nascemos para ser felizes, né? Ninguém nasceu para sofrer, então essas experiências elas vão nos fortificar sempre. É verdade. Bom, obrigado, Ida. A gente está terminando mais um programa, lembrando sempre, né, que o Espiritismo realmente, a doutrina espírita e tudo, a bagagem que ela nos fornece, realmente consola. Mas consola porque informa, então fica sendo necessário que a gente procure ler, procure aprender, procure buscar, usar a nossa razão e a nossa inteligência para que a gente chegue às conclusões do que, por que consola. A vida continua? Realmente continua. Mas temos que viver aqui e agora entre nós, encarnados, para que possamos ter uma vida depois melhor ainda do que está sendo agora. Obrigado. Eu sugiro que todos leiam as obras básicas de Allan Kardec. Ok? Obrigada por tudo.